Estava conversando com o Pedro e nós vamos fazer o seguinte, a cada 15 dias, inicialmente a cada 15 dias, nós vamos ter um convidado, certo? E nos honra muito a sua presença aqui conosco, pelo seu histórico de professor, pelo seu histórico de artista, de escritor, pelo seu histórico humano, a bagagem que você tem, e sobretudo pela amizade que temos. Eu estava calculando aqui, nós somos amigos desde o ano 2000, meu querido. Já lá se vão 20 anos, hein? É uma vida, 20 anos é uma vida. Então, muito me honra a sua amizade e a sua presença aqui, tá certo? Então, pessoal, hoje o nosso querido Pedrão, ele vai estar assistindo, ele será um espectador. De outra feita, né, o próximo programa será eu e Pedro, a gente volta. E de outra feita, outro programa, a gente roda. Eu saio e Pedro entra para fazer uma live com outra pessoa, tá certo? A gente agradece a presença de todos vocês. E eu queria que você fizesse as considerações iniciais, Mário, meu querido. Helder, muito boa noite a você, muito boa noite ao Pedro e muito boa noite a todo mundo que está na nossa live. Realmente é uma satisfação estar aqui participando com você dessa live do programa Intervenção. Você e Pedro têm realmente feito um grande benefício, né, para a cultura, para as artes de Garanhuns e região. E é uma responsabilidade, né, estar aqui como primeiro convidado e substituindo o professor Pedro, que é sempre genial nas suas colocações. Então, eu espero estar, pelo menos, beirando o patamar de vocês e mantendo a altíssima qualidade desse programa. Devo dizer apenas brevemente duas coisas. A primeira delas é que você falou aí, né, que nós nos conhecemos já há 20 anos. Isso me faz lembrar quando o Hemingway fala naquele livro, né, Paris, uma festa. Aí ele diz, éramos jovens, pobres, mas muito felizes. Então, hoje nós continuamos pobres, muito felizes, só não somos mais jovens. Mas, enfim, a festa continua e a festa da cultura, da literatura, da arte continua. E a outra coisa que eu devo falar é pós-pandemia, Garanhuns e região, nos seus poderes públicos constituídos, deveriam, por favor, olhar com cuidado para essa geração brilhante que essa cidade possui, dos quais são luminares você e Pedro, por exemplo, mas temos inúmeros outros, e que aproveitasse o privilégio que essa cidade tem de ter herdado essa geração tão fantástica e que não pode passar subaproveitada. E o programa Intervenção é a vitrine disso. É a vitrine disso. Que ótimo, meu querido, que maravilha. Então vamos que vamos, em mais uma noite de sábado, falar sobre cultura, né? E só para citar mais uma coisa, eu e o Mário, nós nos conhecemos há muito tempo e trabalhamos em vários lugares. E, inclusive, trabalhamos atualmente, nós somos professores do Cursinho Atuação, nós somos sócios do Cursinho Atuação e é, sem sombra de dúvidas, uma honra participar com você deste trabalho incrível que é aprovar jovens rumo ao futuro, rumo a um país melhor. Muito bem, meu querido. Na pauta, o que nós temos agora é literatura. A pauta é literatura e eu vou começar, tá certo? Pois bem, queridas e queridos, o meu livro da semana se chama Reinações de Narizinho. Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Eu li no Kindle, por isso que eu estou sem a capa dele aqui. Eu li no Kindle, tá certo? Bem, e aí o Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro, é um clássico, né? É um clássico da literatura brasileira e da literatura universal. Mas aí eu trago como primeiro apontamento sobre esse livro, Reinações de Narizinho. O livro, ele é escrito para crianças e para adultos, será? A questão é, o Monteiro Lobato, ele era um escritor tanto para criança quanto para adulto. Não é uma coisa muito comum, Mário, não é uma coisa muito comum, meus espectadores, que um escritor se destaque escrevendo para crianças e escrevendo para adultos.
Eu diria até que escrever para criança é mais complicado por causa da linguagem, né? Você tem que ter todo um capricho com a linguagem. A linguagem não pode ser muito boba, porque a criança não é boba, e obviamente a linguagem não pode ser muito difícil, porque a criança é uma criança, ela não alcançou ainda, né? Ela não tem essa maturidade intelectual. E o Monteiro Lobato, ele consegue muito bem fazer isso. Uma obra para criança e uma obra para adulto, né? Para os dois públicos. Só que aí eu trago outro ponto também, extremamente importante, que é o seguinte: o livro Reinações de Narizinho é um livro infantil ou é um livro para a infância? Eu gosto muito de trazer à discussão esse fenômeno, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim: você escreve livros infantis, ou esse livro que você está lendo é um livro infantil. E às vezes você percebe uma conotação de querer diminuir livro infantil, como sendo um livro menor. E não é. E não é. Então, eu diria que o Monteiro Lobato, ele escreveu livros para a infância. Eu aceito que se fale livro infantil, mas sem tom pejorativo. A ideia é que quando alguém escreve um livro para a criança, né, ele está escrevendo um livro para a infância. E aí, Mário, você teve infância, eu tive infância, todos os que nos estão assistindo agora tiveram uma infância. Então a ideia é, o livro é um livro para a infância. Sendo assim, é um livro para todas as idades. Uma pessoa aos 80 anos pode rememorar, pode revisitar a sua infância. Ou pode brincar. Uma pessoa aos 80 pode ler esse livro para o seu neto aos 8, de 8 a 80. Então é um livro para todo público, e não apenas para o público infantil. E aí outra coisa que eu trago, e aí já é uma questão polêmica, não querendo polemizar, mas só para tocar no vespeiro, que é assim: Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro, ele era racista? Durante muito tempo eu defendi Monteiro Lobato como não sendo um escritor racista. Apesar de algumas falas da Emília dizendo que a Wendy, do Peter Pan, a Wendy jamais apareceria para uma negra beiçuda, quando a Emília se refere à tia Anastácia, que, como sabemos, é uma negra. E tem outras coisas também. E aí é o seguinte, eu fui fazer uma pesquisa, né, e foi saindo também dos últimos tempos para cá, notícias de que Monteiro Lobato, ele era simpático àquele processo da eugenia, né? Eugenia, que é você admitir que existe uma raça superior e que essa raça tem que se reproduzir e que a raça inferior ela tem que ficar guardadinha, escanteada. E aí, não só ele flertava, como ele era um entusiasta. É muito delicado o que eu estou falando agora, porque abre um precedente de que a obra dele não deva ser lida pelas crianças. Porque abre outro precedente, que é... E as outras gerações que leram os livros de Monteiro Lobato, muitos deles, quase todos eles, saem em defesa do Monteiro Lobato. Por exemplo, o Ziraldo, grande escritor, e também escritor para criança. O Ziraldo leu e se formou com os livros do Monteiro Lobato, e ele diz assim, que Monteiro Lobato não deve ser caçado, policiado, de que o leitor ele deve saber separar, e eu concordo com isso. O leitor deve saber separar. E que grandes e outras gerações, né, cresceram lendo Monteiro Lobato e não necessariamente se tornaram racistas. Mas eu também concordo que muito do que ali está escrito, e você percebe isso no Reinações de Narizinho, muito do que ali está escrito é racista, é preconceituoso. Por exemplo, a tia Anastácia é a única personagem que tem cor. Ela é negra, ela é preta, ela é um tição, ela é uma macaca. Os outros personagens não têm cor. Só nela que a cor é um carimbo. Agora, não querendo polemizar, já toquei no vespeiro aqui. Mas a ideia é o seguinte, eu acho que os livros de Monteiro Lobato, eles são muito bem escritos, tem essa coisa realmente de uma visão racista, preconceituosa, mas eu não acho que o livro deva ser proibido. Eu acho que o livro
ele deve ser lido e debatido. O professor ele deve mediar. E aí, quando ele se deparar com expressões racistas, ele debater com a turma. Naquele tempo, naquela época, era comum. Não estou dizendo que era certo. Estou dizendo que era comum que se falasse assim e não se tivesse um espanto. E hoje a gente percebe, com um olhar mais aguçado e fazendo toda uma releitura, que não é muito aceitável, né? Olha, não é muito aceitável. Não é aceitável essa visão preconceituosa, essa visão racista, tá certo? Então, só para tocar aqui, eu acho que os livros de Monteiro Lobato, eles devem ser lidos, mas, sobretudo, debatidos. A edição que eu estou lendo é a última edição, né? E ela vem com comentários. Comentários. Obviamente, do editor, né? O editor. Então, existe assim, quando surge um comentário racista, a Emília faz uma pergunta e a Narizinho responde. Né? O que é que quer dizer isso mesmo que eu falei e nem dei por mim? Aí a Narizinho faz, Emília, o que você falou é errado. O certo é não falar assim, assim, assado. Pois bem, só que eu senti uma estranheza ao ler esse livro, só para finalizar aqui. A estranheza foi a seguinte, que eu já li me policiando, que eu já li meio que querendo achar essas coisas, tá entendendo? Sobretudo por toda essa polêmica que se criou aí com relação ao Monteiro Lobato. Só para fechar então, Mário, acho que o Monteiro Lobato ele tem que ser lido, o livro dele não tem que ser tirado, não tem que ser proibido, coisa em cima nenhuma, mas que é preciso que tenha uma mediação dos professores. Tá ok? Só para finalizar aqui, uma comparação que eu faço, talvez descabida, mas me veio, é que a Emília é uma boneca sapeca. A Emília não tem papas na língua. Ela fala na cara. E a Emília me parece muito com o Bart. Ou me lembrou o Bart Simpson, dos Simpsons. Obviamente eu estou falando assim, porque a Emília ela é rebelde, ela não aceita ordens, né? Então me lembra aí o Bart Simpson, personagem que daquela família é o rebelde, ok? Mário, tá contigo agora, cara. A pauta é literatura. Manda bala, amigo. Pois é, meu amigo Helder, essa colocação que você fez aí sobre Monteiro Lobato, baseado no livro, né, que você chamou a atenção nessa sua primeira intervenção, gerou alguns comentários, né, alguns comentários bem interessantes. Aí talvez depois da minha fala fosse até interessante voltar, né, a esses comentários aí que passaram diante dos nossos companheiros de live. Bom, eu quero, na verdade, citar dois autores, mas muito brevemente antes. O primeiro deles é o Pablo Neruda, porque nesta semana eu tive uma conversa com o Pedro e a gente conversou sobre grandes poemas, né? E tinha o Neruda, mas como a gente é muito prolixo, então a gente falou e acabou esquecendo do Neruda. Mas eu havia lido para a nossa conversa um livro do Neruda chamado 100 Sonetos de Amor, que é um livro que ele escreve para a mulher dele, Matilda, e são 100 declarações de amor em forma de soneto. Então é um livro assim muito muito bonito. Então quem puder ler, procure, porque é um livro que ele tem 4 partes, né? Que é assim, manhã, meio-dia, tarde e noite. Então você vai acompanhando esse amor dele por Matilda, e o livro é dedicado a Matilda. Aí ele vai, o amor nascendo, né? O amor amadurecendo, o amor chegando ao seu ápice, e aí nos sonetos finais já é uma reflexão sobre a morte, quando eles vão se separar e assim por diante. Então, esse é um livro que eu li durante essa semana, e esses grandes poetas, eles devem ser sempre revisitados, né? Porque às vezes você lê num determinado momento da vida, sabe da importância, mas aí o tempo vai passando e você não revisita mais esses grandes poetas, né? Mas talvez fosse interessante assim a gente revisitar com certa frequência. Por falar em revisitar, como eu estou substituindo o Pedro hoje, né, como convidado, eu preciso fazer essa homenagem a ele, que é mostrar esse livro aqui, Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas talvez seja o maior romance brasileiro do século XX. Ou pelo menos um dos. Esse livro aqui, ele é fantástico, né?
Ele conta a história de Riobaldo e de Adorim, e é um livro tentacular, que coloca todas as questões possíveis, políticas, questões amorosas, questões filosóficas, questões metafísicas e assim por diante. E eu digo que eu leio esse livro todo ano, no finalzinho de uns tempos para cá, no finalzinho do ano, no período mais calmo de férias, eu leio. Então, seria interessante você ler também, se possível, Grande Sertão Veredas. Não precisa ler com pressa, não precisa, é um livro desafiador, como é a alta literatura, mas vá lendo aos poucos. Cada frase desse livro é brilhante. Então, em homenagem ao Pedro, eu quero sugerir também Grande Sertão Veredas. E aí, por curiosidade, Helder, esses dois autores que eu cito, que é o Neruda e o Guimarães Rosa, o que ocorre? A gente estava falando de Monteiro Lobato, né? Esses dois são exatamente o contrário, porque, como você sabe, Neruda sempre teve uma atividade política muito clara, muito específica e muito coerente. Então, é um sujeito que você lê a obra sem se preocupar muito com a biografia, porque foi uma biografia bem construída. A mesma coisa o Guimarães Rosa, né? Como você sabe, o Guimarães Rosa, ele trabalhava na Alemanha como diplomata na época do nazismo. E ele tornou possível que muitos judeus fugissem da Alemanha para o Brasil, escapando do nazismo. Ele e a sua mulher, Iraci, conseguiram fazer com que muitos judeus escapassem com vida. Então você tem aí exemplos de grandes artistas que tiveram uma biografia coerente. Então eu também queria dizer isso, que hoje nós estamos num momento, com razão, você citou aí o Monteiro Lobato, precisa ser problematizado mesmo, mas eu também queria citar os que foram coerentes com o seu tempo e com o seu futuro. Se os outros devem ser problematizados, esses devem ser elogiados, devem ser reconhecidos para além da sua obra, mas as grandes pessoas que efetivamente foram. Neruda, Guimarães Rosa, é a minha dica. Boa, muito bom, meu querido. Neruda, Prêmio Nobel de Literatura, né? E Guimarães Rosa, que merecia um Nobel também, né? E você falou aí, Mário, uma coisa verdadeira, é uma leitura desafiadora, como toda grande literatura tem o seu desafio, você tem que se deixar encarar por esse desafio. Eu me lembro aqui que o Vinícius de Moraes, ele não gostava do Grande Sertão Veredas, ele nem chegou a ler, ele abandonou a leitura por achar essa coisa difícil, ele achava chato, né? Então ele não se sentiu adiante, né? Ele não seguiu adiante na leitura, né? Mas é realmente um dos grandes livros, não só do Brasil, mas da literatura universal, né? E muito se fala assim, Mário, da dificuldade de verter essa obra para outra língua, né? Para outro idioma, né? Tem isso também, né? Isso, tem uma menina australiana, né, tentando verter para o inglês, e se conseguirem fazer o que recentemente fizeram com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, com Machado de Assis, traduziram bem, e é um sucesso inimaginável, também seria possível uma boa tradução. Agora, já que você tocou nesse ponto, um dos grandes segredos do livro é o seguinte: é porque existem livros que são feitos para serem lidos em voz alta. Então, o Grande Sertão Veredas, na verdade, ele é um grande monólogo, e aí você tem que ler mesmo como um monólogo. Tudo fica mais fácil. Só por uma questão didática, né? Veja só como é que começa esse livro, mas você tem que ler na prosódia certa. Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei a mira foi na árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo isso faço, eu gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar por causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de não sei ser, não viu, e com máscara de cachorro. Me disseram, mas eu não quis avistar. Então é necessário que você entre na prosódia do Riobaldo para que o livro se abra para você. Ótimo, ótimo. Muito bem. Mário, agora na pauta
nós vamos de filme, ok? O filme. Vou começar aqui. O meu filme da semana foi uma indicação dos meus alunos do Santa Sofia, os meus alunos do primeiro ano. Deixa eu só contar rapidinho como é que surgiu essa indicação, né? Eu estava numa aula, nessas aulas remotas, nessas aulas online, e eu não sei dizer agora como eu cheguei nesse assunto, mas cheguei. No seguinte exemplo, né? Se de repente eu tivesse o meu cérebro tirado da minha cabeça e o meu cérebro fosse colocado na cabeça de outra pessoa, por exemplo, na sua cabeça, Mário, e o seu cérebro fosse colocado na minha cabeça, eu seria o meu pensamento, o meu cérebro que foi transplantado de mim para você, ou eu seria o corpo? Então, eu cheguei nisso, é uma questão muito filosófica, muito dá panos para mangas isso, hein? Então, a questão é, eu sou o meu corpo, então eu poderia colocar o cérebro de Mário em mim e eu continuaria sendo eu, já que eu sou o meu corpo. Mas se eu sou o meu pensamento, e o meu pensamento comanda o meu corpo, se eu sou o meu pensamento, então se tiram o meu cérebro e colocam na cabeça de Mário, então eu agora serei Mário? Enfim, a questão foi essa, a questão é uma questão que buga o ser humano. E aí eles me indicaram esse filme aqui, ó, Corra. Corra é um filme de 2007 e é um filme que ganhou o Oscar de roteiro adaptado. Não conhecia esse filme, fui assistir o filme e é um filme que me deixou num estado de nervo, de tensão. Me deixou tenso. O filme é bom, é muito bom. Colocam o filme como um filme de terror, mas eu colocaria mais como um filme de suspense. Mas sem querer taxar, sem querer colocar numa caixinha se é isso, se é aquilo, o filme vale ser assistido, tá certo? O filme se chama Corra. Olha aí, alguém já assistiu, é tão perturbador esse filme. A Joana Dark aí já assistiu. Pronto, eu me senti perturbado também, Joana Dark. Ó, a Andréa Honório também já assistiu. E aí, vejam só, o que é que eu quero falar sobre esse filme. Sempre não trazendo muito spoiler, né? Muito spoiler. Mas é um rapaz que vai conhecer os pais da namorada. Você sabe que isso é sempre uma situação vexatória, né? Você conhecer os pais da namorada. Você fica receoso. Eles vão gostar, não vão gostar, vão me aceitar ou não? Só que aí, ele diz assim, eles sabem que eu sou negro? Bem, e aí você vê aqui o casal, né? O casal do filme. Ele é um rapaz negro. Quem assiste a série Black Mirror vai lembrar aí desse personagem aí, hein? Ele também esteve na série Black Mirror. Então ele é um rapaz negro e ela é uma moça branca, ela é loira, tá entendendo? Então ele vai conhecer os pais da garota. Isso nos Estados Unidos, que é um país racista. Pois bem, então o filme me deixou assim, estranho, eu senti uma estranheza. Aí, depois da estranheza, eu passei para suspeitar. Tá suspeito. Estou suspeitando de muita coisa. Depois eu fiquei desconfortável. E depois de desconfortável, eu fiquei abalado psicologicamente. Mas vamos lá. O filme, dentre outras coisas, traz essa questão, já falei de Monteiro Lobato, né? Traz essa questão do racismo. Um racismo institucionalizado. Ora, até velado, mas é um racismo. Para você ter ideia, tem uma cena lá em que quem está dirigindo é a garota. E como você sabe, a garota é loira. É a garota que está dirigindo e aí um policial para os dois e o policial quer interrogar ele, que é negro, e não ela. O policial quer os documentos dele e não dela. Bem, então você já entrou no clima aí que tem racismo, né? Só para reforçar a questão do racismo, ele vai para a casa da namorada, né, dos pais da namorada, conhecê-los, e quando ele chega lá, ele vê que todas as pessoas que ali trabalham também são pessoas negras. Então há um desconforto. E o ator, ele passa muito bem isso.
ele tem sempre um olhar de suspeita, né? De que ele é negro numa casa de pessoas brancas e os funcionários são negros. E até quando ele se relaciona com as pessoas da casa numa festa, perceba aí, ó, todo mundo branco, só ele negro. Então há todo um desconforto com relação a isso. Bem, e aí eu me lembrei aqui de uma fala de Elza Soares, foi a minha personagem da semana passada. Elza Soares, ela foi eleita a melhor voz, a voz do século pela BBC. E ela foi receber uma homenagem, isso em São Paulo. Foi receber uma homenagem e ela estranhou, porque a banda e as pessoas que estavam promovendo a homenagem, enfim, não tinha nenhum negro. Foram homenagear uma mulher negra, brasileira, ativista, e ela se espantou. Eu agradeço a homenagem, mas não tem um negro. Então, é como se fosse esse jovem aqui, né? O estranho no ninho, né? Ele sozinho, entre pessoas brancas. Bem, outra coisa que me deixou, que eu quis trazer para vocês, né? Que me deixou atento é que o personagem, ele tem um vício. Não vou dizer qual. Ele tem um vício, uma droga, né? E me lembrou aqui o livro O Jogador, do Dostoiévski, né? Do personagem, ele tem esse vício do jogo, né? O vício do estar jogando, do estar apostando e do perder dinheiro, né? E muito se conta que o próprio Dostoiévski também ele tinha essa coisa do vício também, né? E aí, para finalizar, Mário e meus ouvintes, há um momento lá em que o celular do personagem, Chris, o celular dele tá sem bateria. E começa a acontecer uma série de mistérios e o celular dele sem bateria, então ele não consegue falar com ninguém, tá entendendo? Isso me faz lembrar de um fenômeno que é a nomofobia, né? Nomofobia, que é esse medo terrível de que a sua conexão caia, de que o celular descarregue, de que você poste algo e ninguém curta, né? De que você fique sem redes sociais. Então, de que você não entre na live. Oi? Como aconteceu? De que você não consiga entrar na live. E aí vem esse fenômeno da nomofobia, que digamos assim, razoavelmente recente, né? Esse nosso medo de perder a conexão. Sobretudo na pandemia, né? Perder a conexão. E aí eu fui fazer uma pesquisa e veja só que dado interessante. Uma pessoa comum, como eu e você, quem está nos assistindo, toca no celular 2.617 vezes ao dia. Tocar no sentido de desbloquear, curtir uma foto, mandar uma mensagem. Uma pessoa comum. 2.617 vezes. E uma pessoa mais hard, que gosta de jogar, que está sempre no Instagram mandando mensagens ou no WhatsApp, essa pessoa toca no celular 5.427 vezes. Esse dado é respeitável, é o dado do site Tecmundo, né? Especializado em tecnologia. É muita coisa, é muito toque, é ser viciado demais. E nós estamos nesse mundo mesmo, quando a conexão cai, quando o celular descarrega, a gente fica meio que nervoso, né? É como se um ente da família estivesse falecendo, estivesse morrendo. Mário Rodrigues, está contigo. Ótima indicação, Helder. Você falando aí, deu para perceber que dá para analisar esse livro aí, esse filme aí, né, por várias perspectivas. Inclusive, você falando me lembrou aquele poema de Fernando Pessoa, né, que diz assim: encontro de dois, e quando estiveres perto, eu arrancarei os teus olhos e os colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. E talvez essa necessidade, né, de poder sair de um lugar para o outro, de poder se ver com os olhos do outro, na situação do outro, é realmente uma questão que deve ser pensada mesmo, deve ser refletida, porque talvez nesse trânsito habite a transformação. Talvez só no momento que você se sentir visto como os outros são vistos é que você consiga espalhar a empatia de uma maneira mais
coerente e assim por diante. Antes de falar do meu filme, e aí você também tocou na questão racial, né? Aí antes de falar do filme que eu vou comentar, eu preciso também me posicionar sobre a questão colocada, né, antes sobre o Monteiro Lobato e assim por diante. É muito simples. O Monteiro Lobato era racista como pessoa. A obra de Monteiro Lobato infantil é racista. E a obra adulta de Monteiro Lobato é racista. Tem um livro O Presidente chamado O Negro, né? Presidente Negro, que simplesmente é intragável de tão racista que é. Simples assim. E tem que se dar o nome às coisas como elas de fato são. E digo mais, o ser humano é responsável pela sua atitude e é responsável pelo seu tempo. Porque, veja só, a coerência ela deve ser demonstrada no calor da hora. Você demonstrar coerência um século depois, você não fez absolutamente nada. É no calor da hora, é no momento que as coisas estão pulsando, que se determina o que você é ou não. Então, é o cara que, na Alemanha nazista, se opôs a Hitler, como, por exemplo, a Walter Benjamin. É esse cara. É esse cara. O que vem a posteriori, aí, sinceramente, é uma outra coisa. E quem, no calor da hora, optou pelo lado errado da história, que carregue esta culpa por sua má escolha, seja por covardia, seja por maldade. E ponto final. Não faz sentido, observe, não faz sentido você ter numa praça brasileira uma escultura de um cara que matava índios. Não faz sentido você ter, nas grandes cidades brasileiras, uma estátua de um cara que saía pelo interior do Brasil matando índios ao fio da espada. Tem que derrubar a estátua mesmo. E ponto final. E autor racista tem que ser problematizado. E ponto final. Agora, é para não ser lido? Não, é o contrário. É para ser lido. Para que esse tipo de coisa não se repita. Agora eu vou falar do meu filme. Vai. O filme se chama Rede de Espiões. É o nome do filme. Rede de Espiões. O título, na verdade tem uma partezinha em inglês antes, né? Que é VASP Network. VASP Network, Rede de Espiões. Mas aí, não se engane com o título, porque não é um filme com James Bond, aquela história toda, tá? É um filme de espiões latinos, realistas. Pois bem, o filme ele é com grande elenco, tá? O filme é com grande elenco. Você tem Penélope Cruz, Gael Garcia Bernal, Wagner Moura, um grande filme. Esse filme é um filme hollywoodiano, né? Naquela superprodução hollywoodiana. Mas ele é baseado no livro do brasileiro Fernando Moraes, que se chama Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Bom, o enredo básico desse filme é o seguinte: você tem Cuba, você tem os Estados Unidos, e aí você tem os Estados Unidos apoiando os grupos que são anti-Fidel Castro para tentar fazer atividades terroristas ou de luta política em Cuba. E o governo de Cuba tentando se antecipar e proteger Cuba desses ataques. Então, basicamente, esse é o argumento do filme. Eu não posso entrar muito porque o filme é cheio de spoilers. Se eu falar qualquer coisa mais profunda. Mas onde é que eu quero chegar aqui? Por isso que eu disse que não se engane com o título Rede de Espiões. Porque primeiro você vai esperar aquele filme, né, todo cheio de guerre-guerre, de espionagem e assim por diante, típicos, como eu já citei, do 007. Não é. É um filme que precisa atenção, precisa cuidado, tem repercussões políticas e sociais importantes que você deve levar em consideração. E outra coisa, e é onde eu quero chegar, é o que vale a pena para você assistir esse filme, Rede de Espiões. É o seguinte: quando você fala de um espião, seja na literatura, seja no cinema, você imagina aquele cara que é o herói e que
vai lá, faz umas ações secretas no território inimigo, volta. Quando não é capturado, sofre serviços, torturas, mas não se entrega, e não entrega o país, etc. Mas eu queria que o pessoal assistisse esse filme de outra forma, sob outro ângulo, com outro olhar. Porque é o seguinte, você tem o espião, e você tem a esposa do espião, e a filha pequena do espião. Então, o que é que o cara vai fazer? Ele vai se sacrificar pelo seu país. Mas com isso, sua mulher vai ficar sofrendo. E ele vai ficar separado da sua filha pequena. Durante muitos anos, talvez para sempre. Então a grande questão é, perceba que o filme pega o espião e vai para o microcosmo, para a sua casa. Então a grande questão do filme é, vale a pena você lutar por um ideal, lutar pelo seu país, mas fazer sofrer sua mulher e sua filha? Agora, a questão é, se você não está disposto a fazer isso, vale a pena defender uma ideologia? Vale a pena defender ideais se não há necessariamente a coragem de se sacrificar por eles? E aí, o filme, sobretudo na figura da Penélope Cruz, ele nos indaga, porque ela é a mulher do cara, e você fica vendo o cara fazendo tudo pelo ideal e tudo recaindo sobre a família dele. E esse caráter humano da espionagem, né? O caráter familiar, como a filha sofre, como a mulher sofre, nos questiona mesmo até que ponto vão os nossos valores e a defesa deles. Agora, se por um lado o filme coloca essa questão micro, o filme também coloca uma questão macro. Porque, como eu disse, são espiões de Cuba, né? Que vão para os Estados Unidos e tal. Veja só, Cuba, ela é muito próximo dos Estados Unidos. É como daqui em Caruaru. Então você imagina a maior potência do mundo que tem uma ilha daqui em Caruaru e eles simplesmente não conseguem vencer essa ilha. Então eles fazem lá aquele embargo medonho, porque afeta o povo na última camada do sofrimento. Então você tem aquele embargo, você tem a ilha ali perseguida durante décadas, e é incrível, a ilha não cai diante dos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo que isso é incrível? Independente da visão política, da ideologia política. Porque você vê o Brasil na primeira década do século XXI, o Brasil começou a respirar um pouco, um palmo acima do mar de lama em que sempre vivemos, e os Estados Unidos já conseguiram bagunçar tudo. Então, na segunda década do século XX, já era. E Cuba consegue, né? E esse filme, ele mostra mais ou menos como isso se tornou possível. E como é exatamente aquela questão de identidade, aquela questão de você se reconhecer num povo, num tempo e num momento, que faz com que você lute e faz com que você vença. Então, ao mesmo tempo que o filme questiona a validade dos sacrifícios, o filme atesta os resultados do sacrifício. E você fica se perguntando, eu seria capaz mesmo de me sacrificar por minhas ideologias, por aquilo que eu acredito, seja lá o que eu acredito? Porque, veja, os discursos são muitos, né? O que você mais ouve é discurso. Mas quando desce ao nível da prática, é difícil encontrar alguém que vá aos extremos dessa prática, de sua ideologia. E o filme nos faz pensar sobre isso. É baseado numa história real e isso ainda dá um drama ainda maior à história. E você falando aí, Mário, de você se sacrificar por uma ideologia, de ir até as últimas consequências, isso me lembrou aí o Policarpo, né? Policarpo Quaresma, que ele tinha essa ideologia, e ele vai, como o próprio título já diz, né? E ele vai até o fim. Muito bem, já está anotado aqui. Rede de espiões, não é isso? Rede de espiões. Rede de espiões.
A gente teve uma contribuição aqui, uma intervenção. Deixa eu ver se eu sei esse perfil aqui, ó. TMAD.U. Obrigado pela intervenção, hein, querida? Ela diz assim, ó. É a mesma problemática que fizeram com E o Vento Levou. Não é abordar a obra por completo, mas aprender com ela, problematizar e refletir. Que é isso que você disse também, Mário, aí no seu comentário, né? Que é você estudar, trazer a discussão, né? E o Pedro falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pedro colocou assim: sinto uma felicidade enorme, uma emoção de gratidão por poder chamar vocês de amigos. E a gente também, meu querido, a gente também. De ter ajudado a educar tantos e tantos estudantes ao lado de vocês. A recíproca é verdadeira, meu querido, meu louco de luz. Temadiu está se identificando, é Taveira, Maria Eduarda Taveira. Taveira. Obrigado, querida. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigado, Taveira. O que temos agora na pauta... eu só quero dizer que Taveira fique feliz porque no mundo da internet, quando você não reconhece o nome e depois reconhece a pessoa, é uma coisa bacana. O problema no mundo da internet é quando você olha a foto da pessoa e não reconhece. Porque na vida real a pessoa é totalmente outra. Não é? Eu tô olhando Mas aqui aí agora, pelo nome é uma maravilha. Ex-aluna nossa. Bem-vinda, querida. Sim. Ex-aluna nossa. Muito bem, minha querida. Tô lembrando agora. Tô vendo aqui a carinha agora, liguei os pontos, hein? Olha os coraçõezinhos aí. Muito bem. Querido Mário, queridos espectadores, agora na pauta vem música. Qual é a sua indicação? Qual é a minha indicação de música essa semana? Vamos lá. O Pedro já havia abordado isso. Com os serviços de streaming, você agora meio que não tem mais o objeto físico na mão, né? Então eu vou mostrar aqui a boa e velha impressão. Emicida, grande cantor e compositor brasileiro. Hoje eu estou muito tratando aqui de temas sobre o racismo, né? O Emicida é negro, é de origem de comunidade e é um ativista da causa negra também, das causas sociais, das causas humanas, tá certo? Há uma música do Emicida nesse CD, só mostrar de novo aqui, ó. O CD tem um nome complicado, hein? Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Muito bem. Eu sou muito fã do Emicida, um cantor brasileiro, jovem, 34 anos. E aí, Mário, o Emicida tem uma música chamada Casa, A Casa. Se você já escutou, você sabe que essa música é bela e forte. Quem não escutou, procure escutar essa música de Emicida, A Casa, A Casa. Pois bem, e aí eu quero destacar só alguns trechos da música, algumas frases, para você perceber que ele traz uma filosofia simplificada. Ele traz temas filosóficos numa linguagem simples. Porque ele diz assim, ó, há uma parte na letra que ele diz assim: jacaré que dorme vira bolsa. Ora, reflita se não é verdade. O jacaré que dorme vira bolsa. O jacaré é um bicho que nós temos medo. É um bicho temível, o jacaré. Mas se ele estiver dormindo, se ele vacilar, ele vira bolsa, ele vira cinturão, ele vira um casaco. Isso implica dizer que você pode ser o que você for. Você pode ser fera como for. Você pode ser preparado como for. Se você vacilar, se você bobear, alguém toma o seu lugar, alguém puxa o seu tapete, alguém te derruba. Jacaré que dorme, vira bolsa. E aí tem outro trecho que eu quero destacar, que é assim: se não me matou, o coração dele é um coração sofrido. Só que ele diz sobre este coração: se não me matou, me fez forte. E a gente lembra do Nietzsche, né? Aquilo que não me destrói, me fortalece. Ou a gente lembra de quando era criança, que quando caía pipoca no chão, que a gente comia a pipoca do chão, que a gente dizia assim: o que não mata, engorda. Tá entendendo? Então a filosofia, ela está aqui, meu querido. Ela está aqui. Mário, tem outra passagem que ele diz assim: sem amor, uma casa é só moradia. Olha que bonito. Sem amor, uma casa
É só moradia. É só um lugar para estar. É só um lugar para habitar. Né? É só um abrigo. É só um abrigo. Sem amor, uma casa é só moradia. Sobretudo nesses tempos de pandemia, já estamos chegando aí a quase 4 meses de isolamento, né? Daqui a uma semana está fazendo 4 meses. Então, nós estamos praticamente sem sair de casa, só saindo o necessário. E aí, não tem como você ficar 4 meses numa casa se não houver amor, se só houver briga, se só houver intrigas. Não estou querendo dizer que nesse tempo não tem intrigas, brigas, arengas, raivas, caras amarradas, mas, sobretudo, existe o amor para você passar 4 meses, meu irmão. 4 meses, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, com as mesmas pessoas, sem doidar. Então, sem amor, uma casa é só moradia. O Fábio está dizendo, pipoca no chão, não vou dar gosto ao cão. Boa, boa, Fábio. Pipoca no chão, vou dar gosto ao cão, é verdade. E a gente até dizia assim, né? Se a pipoca cai, tinha até 3 segundos, né? Depois de 3 segundos é que ficava poluída lá, as bactérias. Muito bem. Vou mandar uma tirinha para o Pedro, mandar para vocês dessa frase. Boa, boa, boa. Que é Exuliane, é? Exuliane, ex-Uliane, Exuliane. Vamos lá. Exuliane. 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 Eu acho que deve ser Exuliane. Exuliane. Obrigado pelas intervenções. Olha o Edson aí, ó. A palavra amor é só uma palavra se você nunca tocou o objeto amar. Mas como tocar o subjetivo? Olha, acaba de ver com uma... Tá muito filosófico aí, tá existencialista. Hein? Ó, para finalizar, há um trecho na música que ela diz assim: às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. Ela é uma música sobre superação, sabe? Sobre superação. Então ele diz isso. Às vezes você perde o telhado para ganhar as estrelas. E eu já ouvi muita gente dizendo assim. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu admiro a pessoa que diz assim, porque ela tem um poder de resiliência. Ela diz assim: quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. Tá entendendo? Então casa muito com essa frase. Às vezes se perde o telhado para ganhar as estrelas. Eu não tenho um telhado agora. Em compensação, eu posso ver as estrelas. Eu posso ver a lua, como está bonita esta noite. Mário, meu querido, está contigo. Tua música. Manda bala. Pois é, Helder. Eu vou citar aqui um cantor, que é um cantor pernambucano. Ele faz parte dessa novíssima geração de talentos pernambucanos na música, que é um negócio assim fantástico, que deve ser observado com muito cuidado. Vocês sempre falam, por exemplo, da Isabela Moraes, do Homério, do Martins. Esse rapaz está ali na turma, que é o PC Silva. PC Silva. Quando acabar essa live, eu aconselho todo mundo a entrar no YouTube e assistir ao clipe da música Meu Amorzinho. Meu Amorzinho é o título da música. Não é Amorzinho não, tá? É Meu Amorzinho, do PC Silva. Foi um clipe gravado em Serra Talhada, no sertão do Pajeú. Assim, a música é linda, as imagens captadas também muito bonitas e assim por diante. Como você disse, nós estamos no isolamento social e, como se não bastasse o isolamento social, as mídias físicas perderam o espaço, né, nas últimas décadas e assim por diante. Mas se não fosse esse primeiro e não fosse esse segundo impeditivo, eu já estaria nas lojas de disco procurando o disco do PC Silva. Eu quero destacar em especial uma música, que é o frevo número 1 do Recife. Eu sempre gostei muito desse frevo. Você sabe que o frevo tem várias camadas, né? Tem o frevo de orquestra, tem o frevo canção, tem o frevo de bloco. E tem um frevo de bloco
que eu sempre gostei muito, que é exatamente esse, o frevo número 1 do Recife. Por quê? Porque vários momentos da minha vida, esse frevo esteve presente. Tem ele na gravação do Quinteto Violado, inclusive alguns dos componentes do Quinteto Violado são de Garanhuns, né? Mas assim, eu me lembro, por exemplo, do congresso, um congresso da União Brasileira dos Estudantes, lá no Recife. Isso há uns 20 anos, Helder, há uns 20 Isso. anos. E eu me lembro que num ônibus, num daqueles passeios, um daqueles lugares que a gente foi de ônibus, o pessoal começou a cantar, né? Frevos, etc. E cada um cantava. E eu cantei aquele frevo, e é um frevo assim, muito bonito, e que marca muito. Quando eu lembro daquela época, eu lembro desse frevo. Depois, já casado, eu estava no Marco Zero, lá no Recife, com minha esposa, e porque eu tenho um livro chamado A Curva Secreta da Linha Reta, né? Alguém falou desse livro aí, em algum momento comentário. E o livro emana dali, né? Toda a história do livro emana dali, do Marco Zero. E eu estava com minha esposa visitando e mostrando, né? Falando, inclusive, da relação daquilo com o livro. E começou em algum lugar assim, algum lugar próximo, começou a tocar esse frevo e tal. E aí, nessa quarentena, olhando músicas e etc., e vendo essa geração, aí casou de eu assistir o videozinho, o clipe que o PC Silva gravou desse frevo. Mas, olha, é a coisa mais linda do mundo. A mais linda do mundo. É o arranjo que ele faz só no violão, a voz dele, que é muito bonita, e o sotaque. Eu ando, efeito da pandemia, mas eu ando apaixonado pelo nosso sotaque pernambucano. E aí, ouvi aquele frevo número 1, com toda a história que ele tem na minha vida, e com a interpretação do PC Silva, foi um negócio assim que me deixou em outro plano. Sabe aquela experiência da música que o pessoal diz que existe, nem todo mundo acredita? Existe, né? Tem aquele livro chamado Laranja Mecânica, né? E aí você sabe que o Alex do Laranja Mecânica tem essa relação muito forte com a música e tal. E que lhe coloca mesmo num outro estado de espírito. E às vezes as pessoas duvidam, mas essa música... Aí vem a segunda tarefa, tá? Depois de ouvir Meu Amorzinho, você ouve o frevo número 1 do Recife com o PC Silva. Oh, saudade, saudade tão grande. Lindo, lindo. Eu não vou continuar, né? Eu não vou continuar para não estragar, porque eu não sou necessariamente um bom cantor, mas é fantástica a interpretação dele desse frevo histórico. Que ótimo, que ótimo. Que ótimo, Mário. Viva a arte. A arte nos faz suportar a vida, né? E com alegria, e sobretudo, né? Já pensou essa pandemia sem a possibilidade da arte? Imagina essa pandemia se você não tivesse nada para ler, nada para ouvir, nada para assistir, né? Era para você estar dando cabeçadas na parede, né? De loucura. E muita gente participando aqui, ó, Bia Arruda, Helder, meu primo, parabéns. Obrigado, minha querida. O Fábio elogiando a nossa live. Eu não consigo pronunciar esse nome. Exuliane dizendo que está demais. Anaísa, que sempre está com a gente, é uma queridona nossa. Ela diz assim, essa live é o evento do meu fim de semana. Que ótimo, querida. Pedro dizendo, quem não ama o frevo, né? E o Fábio dizendo assim, ó, em 1987, tive o prazer de, no Bar Savoy, ver uma orquestra tocar o frevo número 1. Olha aí, ó. E a Exuliane dizendo que se derrete por este nosso sotaque. Que bonito, hein? Que bonito. O Edson dizendo, Helder, termina toda semana o programa. Deixa eu ver.
Toda semana eu programo com uma frase, um poema de um artista local. Sim, boa, gostei, gostei. Arte é tudo. Exu, boa. E a Anaísa, e vocês transmitem a arte, fundamentais. Obrigado, querida. Joana, vocês são inspiradores. Gente, e vocês também. Pedro sabe que a gente começou essas lives, vocês sabem que a gente começou essas lives, sobretudo para que a gente suportasse mais esse tempo, né, de pandemia, né, de só ficar em casa, né? Mário, infelizmente, está faltando apenas 20 segundos para terminar a nossa live. Vamos fazer o seguinte, porque está faltando 3 tópicos ainda. Não, calma aí. Eu derrubo a live e a gente volta para terminar com os 3 tópicos, tá certo? Tá ótimo, Tá certo? tá ótimo. E aí, pessoal? Tá ótimo. Pessoal, voltem.